nesta edição da TV Espaço Homem, nós vamos ter uma surpresa para os homens. Vamos entrevistar uma mulher poderosa. É uma mestranda, professora universitária, advogada, especialista em mediação e resolução de conflitos. Um longo currículo maravilhoso, cheio de coisas assim maravilhosas que ela se especializou e faz e age, sabe? E vem com esse tema muito interessante, que até agora não conversamos com os homens, né? E nem com as mulheres, e agora a gente vai começar pelos homens, tá? Então eu vou apresentar para vocês a advogada Edneia Bellini, e ela vai cumprimentá-los também, tá? Vamos lá, professora, tudo bem? Uma honra aqui, a gente está entrevistando a senhora, né, e trazendo essas informações tão valiosas. Só saudações aí. Muito obrigada. Estou muito feliz em poder participar, poder esclarecer, né, o que é esta coisa de mediação e conciliação, como trabalhamos. Ela está a serviço do povo, sabe? Isso não é um serviço para a elite ou para algumas pessoas, não. É para a população em geral. A mediação, ela veio para promover a pacificação entre as pessoas, sabe? Isso, durante o nosso bate-papo, eu vou explicar bem. E agradeço muito a oportunidade, viu? Que o pessoal, o povo, tem que realmente conhecer o que é e como é que funciona. Nós aqui estamos gratificadas, não é, por sua dedicação, e com certeza as pessoas que sempre escutam aqui, homens e mulheres, muitos são atuantes em lideranças sociais também, não é? E infelizmente temos grupos de pessoas, não é, que estão preocupadas em aprender e ajudar. Eu acho que são os dois verbos do século XXI, né? Isso. Se a gente não aprende nada, também não vai ter condições de ajudar nada, não é? Exato. Então, nós estamos aqui no momento muito feliz com a senhora, de um assunto que tantas injustiças acontecendo, tantos conflitos, né? Tantos abusos de autoridade, de poder também que estão ocorrendo, não é? Não adianta, às vezes, a pessoa querer falar a verdade, expor a situação, muitas vezes vai passar para a área da perseguição política, enfim, não é só política, é partidária, é social, enfim, nós estamos num momento bastante confuso, né? Mas tem uma coisa que a gente tem que aprender, é ter coragem nos momentos confusos. É verdade. Temos que enfrentar tudo o que acontece com muita honra, dignidade, sem pisar em ninguém, olhando para o seu semelhante como seu semelhante, realmente como seu semelhante, sem preconceitos, sem criar problemáticas maiores do que aquela pessoa já tem. Então, o olhar da gente tem que mudar. O olhar das pessoas tem que estar de acordo com o que vai ao coração. E realmente, uma coisa que eu sempre fiz, sempre pratiquei ponha-se no lugar do outro. Sim, sim. Se você não fizer isso, você não vai conseguir saber o que está se passando. Entendeu? É verdade. Não, e é aquilo que a gente acabou de dizer, o abuso do poder, né? O abuso do poder econômico, do poder de cargos, né? Tem uma série de coisas que, inclusive, muitas vezes as mulheres estão juntas, não só os homens, não é? Que até algum tempo atrás eram mais os homens, mas agora tem mulheres até liderando certas coisas, né? Que realmente vão em prejuízo não só de uma pessoa, mas de grupos e até mesmo num grupo social, num contexto muito grande, né? Eu acho que é muito importante também que a senhora explique para nós, não é, que a mediação e resolução de conflitos pode ser em várias áreas. Depois a gente focaria talvez mais o caso
da vida familiar, não é? Pois não. Para quem não sabe, por exemplo, assim, no mundo dos negócios, nos conflitos com vizinhanças, compras, né? Como que a senhora poderia Sim. dizer assim, aqueles 4, 5 mais importantes para a gente buscar ajuda no Sejusc, né? Então, pode-se buscar ajuda no Sejusc em todas as áreas, Sim. todas. A tentativa de conciliação através da mediação, ela pode ser, inclusive, feita e habilitada durante o processo, viu? Ah, A sim. pessoa esqueceu que existia a mediação, ela vai e entra com o processo. Entrou com o processo, primeiro, o juiz pode provocar uma audiência de tentativa de conciliação. Segundo, uma das partes pode pedir, Uhum. entendeu? E assim vai sucessivamente. Então, em qualquer processo, dívida bancária, dívida de condomínio, divórcio, alimentos, tudo. Tudo que a senhora possa imaginar é possível uma proposta para uma tentativa de conciliação na mediação. Um mundo diferente, né? Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, eu vou te explicando como é que é feito, assim, claro, em pinceladas, né? Tecnicamente, como é que isso é feito no fórum ou na mediação privada, que existe a mediação privada também, entendeu? Sim, eu entendi. Agora está muito bem didático, está bem de fácil compreensão, né? Então vamos partir inicialmente para as questões familiares. Dizem que com a quarentena, né, aumentaram os problemas e os conflitos familiares, também os abusos de crianças, de jovens, né? E muitas vezes, diante do desemprego, está tendo desespero entre as pessoas, o casal não tem mais condições, muitas vezes está exaurido, né? De buscar Sim. tentativas e coisas que eles possam ter o recurso financeiro, às vezes, para as coisas básicas. Queira ou não, por mais que o Estado possa dar, e se desse alguma coisa digamos assim, louvável, né? Mas são pinguinhos de dinheiro para as pessoas. É sempre uma situação humilhante para a pessoa adulta ver que ela está numa fase tão difícil, né? Já existe aí um conflito emocional muito grande e difícil muitas vezes porque a pessoa perdeu o emprego, né? Às vezes ela poderia voltar no emprego, mas ela estão com medo que ela seja contaminada, porque às vezes ela está em regiões pobres, não é? Não Sim, tem sim, diferença contaminação para ricos e pobres, mas o claro. preconceito existe, né? Então, vamos falar assim, para as pessoas mais simples, não é? Mesmo que esses homens que sejam muito importantes estejam escutando aqui agora, normalmente os nossos colaboradores são pessoas muito humanas, então se estão escutando, Certo, eles vão ajudar esses homens mais simples, com certeza, essas claro. famílias, né? Então, o que a senhora pode dizer assim, quer dizer, esse momento da quarentena, perda de emprego, filhos não sei o quê, como que está esse desespero familiar, né? Será que vai aumentar os conflitos ou não? Como a senhora Então, interpreta? já aumentaram, né? Vamos falar da raiz do problema, em primeiro lugar. Quando existe um problema, por exemplo, de abuso dentro de casa, eu estou fugindo um pouquinho da área só de família, tá? Tá, Quando, quem é que abusa de uma mulher ou de uma criança ou de um homem? São amigos e parentes. A quarentena fez com que as pessoas obrigatoriamente convivessem dia e noite, às vezes em ambientes muito pequenos e com pouco dinheiro, pouco trabalho. Isso, obviamente, que instiga a maior violência, né? sim. Seja ela física, seja ela psicológica, o abuso ele vem de várias formas, né? Eu não sou psicóloga, né, para falar exatamente sobre isso, mas a experiência mostra para a gente o que vem acontecendo, né? São muitos anos de experiência. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas? Uhum. Houve esse problema em casa?
se a pessoa é muito simples, muito humilde, não tem dinheiro, corre para o fórum, corre para a delegacia da mulher, corre para a delegacia normal, faça um BO. A gente não pode ter medo, foi o que nós acabamos de falar. Nós temos que enfrentar a situação. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é a única maneira que temos, homens, mulheres e homens, de defender os seus filhos. Uma coisa que eu sempre falei para os pais: não duvidem do que a criança está lhe contando. Não duvidem. Se a criança vem e te fala, olha, não gosto do tio fulano. Por quê, filho? Eu acho que o que ele faz não é legal. Procure saber. Vá atrás dessa informação que a criança está te dando, porque se num primeiro momento uma mãe fala assim, para com isso, que bobagem, imagina, é só porque o tio é feio, só porque a tia é velha, só porque... Não corte, vá atrás. Se for, não vou dizer mentira, mas se for alguma coisa da imaginação da criança, ótimo. Você descobriu que não é nada. Mas e se não for? E normalmente não é. Certo, compreendi. Então, vá e entenda. Uma mulher abusada também, ela dá todos os sinais daquele problema. E às vezes as pessoas se fazem de cega. Problema de marido e mulher não se mete a colher. Não, se mete sim. Com todo cuidado, com toda paciência, vendo os sinais, ouvindo o que está acontecendo. Às vezes é pancadaria, é grito. Chama a polícia. Chama a polícia. Entendeu? Denuncie. E existem denúncias anônimas, inclusive. Quer dizer, você não vai estar também no perigo, de repente, daquele abusador se voltar contra você, né? Seja o abusador homem ou mulher. Sim, sim. Então, esses são os primeiros conselhos, a respeito da estrutura do problema familiar. Sim. Passando para a parte menos traumática, né? Um casal normal e que também se viu obrigado a conviver por causa da pandemia. O que aconteceu? Aquele marido e aquela mulher que se viam só à noite, porque ambos trabalhavam o dia inteiro, chegavam à noite, jantavam, batiam um papo de 15 minutos, toma banho e vai dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. Final de semana, sempre com algum programa para fazer. Muito bem, chegou a pandemia. Esse casal teve que trabalhar em casa, com gato, cachorro, filho pequeno, e eles mesmos convivendo. Se esse casal já não se conhecia mais, se esse casal já não dava atenção para o que um ou outro fazia, quais as necessidades de um e do outro, porque relacionamento é via de mão dupla, né? Eles têm que trocar figurinhas e estar sempre antenados no que está acontecendo. Vai chegar uma hora que essa convivência se torna insuportável. Por quê? Poxa, mas a mulher que eu casei não era assim. Não, o marido que eu me casei não era assim. Então, em vez de procurar um aconselhamento, uma terapia, tal, começam as brigas. Muitas vezes as crianças presenciam, porque as aulas são online também. Olha a confusão de um relacionamento mal estruturado que ocorre. Eu tive alguns casos de divórcio assim, por causa de falta de relacionamento com a pandemia e incompatibilidade total. Depois de 10 anos de casado, depois de 12, você fala, gente, mas pelo que esse casal ainda não passou? Por uma pandemia. Então... Aí agora já completou, né, doutor? Exatamente. Se eles não conseguiam antes ter um entendimento íntimo, porque todo relacionamento de casal tem que ter intimidade. Intimidade é verdade, é conversa, é entendimento.
Se eles tinham um relacionamento dentro do casamento, como se fosse um relacionamento social, como se eles fossem colegas de quarto, que, com benefícios, né? Porque de vez em quando tem relacionamento sexual. Então, na pandemia, acaba. Acaba, porque a máscara cai. Os dois vão se ver como eles realmente são 24 horas por dia. Certo, compreendi. Aconteceu de me procurarem, a gente faz o divórcio normal, realmente não aguentam, estão sufocados, já vinha, às vezes era uma coisa que já vinha de antes da pandemia, tal, explode nesse momento. E também teve casos de eu conseguir conciliar. Vieram já com tudo, não vamos separar, tal, e eu, olha, pensa bem, vamos conversar? Conversa, e não houve divórcio, entendeu? Mas então, estão felizes à conta. A conciliação, ela tem esse viés, sabe? De chamar a atenção para o casal ou para as pessoas que estão num conflito conversarem e tentarem ouvir-se. Ouvir o que o outro fala e ouvir aquilo que você está falando. Ninguém se escuta. Se escuta, né? Mas vamos lá, vamos enumerar 5 pontos positivos da mediação, tá? No sentido, assim, de mostrar para as pessoas que antes de denunciar, né, como nós estamos conversando, antes de fazer as agressões verbais ou físicas, né, pode ter talvez algumas coisas que a gente analise, como a senhora disse, vamos conversar, vamos nos entender. Então, quais são as causas, né? Pelo que eu levantei de estudos aqui, nós vamos encontrar 5 causas. Então, aí, se a senhora quiser dissertar sobre cada uma, a primeira, praticamente, que a senhora falou, que é o desentendimento conjugal, mas entre os ciúmes. Ciúme da empregada, ciúme do vizinho que estava cantando ali na janela, essas coisas, né? Estava tocando violão, o que é isso, né? E aí? Desentendimentos financeiros, né? Na hora que falta o dinheiro, a coisa é muito confusa, né? Foi você que pegou, você que gastou, e agora o que se faz? Enfim, é um desespero total, porque tem crianças no meio, tem idosos no meio. Os desentendimentos com familiares, né? Eu não gosto da tua mãe, essa tua tia uma chata que fica toda hora aqui conversando, teus irmãos pequenos vêm para cá e não sei o quê, né? E depois, antes de chegar no pior, que a senhora já falou aí, né? A briga pela educação dos filhos, né? Desde criança até adolescente, jovens. Deixa ele ir, não vai, porque lá é perigoso e tal, aquelas coisas, né? Um favorece, o outro não, e não se entendem, né? E é óbvio que na confusão que a criançalhada e os jovens gostam, porque daí eles fazem o que eles querem, né? E aí está uma pessoa despreparada também à mercê do crime, não é? E a quinta coisa que eu encontrei são as traições, né, essas aventuras conjugais, e é impressionante, porque a vítima da doença venérea, sempre 99% são as mulheres, porque ela está confiando no marido, e o marido já fez uma festança por aí, né, e trouxe a doença venérea para dentro de casa. Acontece muito, é verdade. E como é, então, nesses 5 itens, né, que a gente enumerou aqui, que eu fiz a pesquisa, como é que a pessoa vai identificar e como que ela pode, daí nesse caso, sozinha, tentou e não conseguiu, aí como é que ela vai chegar lá no FOIS, assim, eu tô com desentendimento com meu marido porque eu tô com o ciúme dele, ou ele tá com o ciúme de mim. Veja que a gente não sabe como vai fazer, tá bom? Então, se a senhora pudesse explicar, assim, claro. esse beabá, assim, para todo mundo, que são 5 elementos mais comuns na união, né? Porque tem um atendimento, vai ao médico, com a doença venérea, né? Não tem dinheiro, pediu pro irmão, para alguém parente, entendeu? De alguma forma, sim. Mas isso não pode continuar, né? Que às vezes é uma coisa contínua. Então, como agir chegando na mediação do Sejusc, por exemplo? Muito bem. Assim, a mediação, ela inicia, por exemplo, com o pedido de divórcio. Ela não vai iniciar com uma pessoa que chega lá no Sejusc ou na Câmara Privada de Mediação e fala assim,
ah, eu tô com ciúmes do meu marido, eu tô com ciúmes da minha mulher. Não. Sempre chega e fala assim, eu quero me divorciar. A pessoa que atende anota todos os requisitos, pega todas as informações, certidão de casamento, se tem filho, se é menor, se está trabalhando, etc, etc, faz aquele cadastro, vamos dizer assim, da pessoa. Certo. Isso tanto no público, no Sejusc, quanto no particular. Ok. E vai anotando. Só que é assim, aquela pessoa que está atendendo no balcão não vai perguntar por que você está se divorciando. Ok. O divórcio é um direito já consagrado na Constituição. Ninguém é obrigado a estar casado com ninguém se já não suporta mais a convivência. Muito bem. Correto. Feito esse cadastro, se agenda uma primeira reunião. Ok. Nesta primeira reunião, vai se explicar o que é a mediação, como é feita e como ela é dirigida. Por exemplo, eu vou falar mais ou menos como eu falo lá com o pessoal que nos procura. Certo. Então, o que eu faço? Eu explico, falo, olha, a mediação é uma maneira de vocês tentarem se ouvir. Se for no fórum, eu falo, olha, o fórum é formal, é um ambiente formal, porém, as nossas reuniões para tentativa de conciliação são informais. Vocês é que escolhem como querem se chamar, como querem me chamar. No fórum eu não sou doutora, eu não sou advogada, eu sou uma mediadora. Eu sou uma ferramenta para ajudar as pessoas a se entenderem. Muito Certo. bem. Falo também que o respeito, quando um fala, o outro escuta, e vice-versa. Quando eu der a palavra, porque eu estou dirigindo essa reunião, Ok. né? Eu não sou uma autoridade. Então, quando eu der a palavra a uma das partes, ela vai e fala, tal, e assim vou explicando como a coisa se dá. No decorrer da nossa audiência, sessão ou reunião de mediação, as pessoas vão se abrindo e vão falando por que elas chegaram ali. A minha primeira pergunta sempre é: por que estamos aqui? O que aconteceu com o seu casamento para chegarmos nesse ponto? Por que vocês não conseguiram se entender na sua casa? E assim vai. Então vai se desenvolvendo. Aí vai falar assim, ciúme, casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Pois é. Falta de entendimento entre o casal, por várias questões, várias, desde sexual até, poxa vida, ele não conversa comigo. Agora, todo cuidado é pouco quando um casal, não só um casal, quando, por exemplo, um contrato de locação que não houve pagamento de aluguéis. Claro que aí fica claro que as partes estão lá porque um está devendo aluguel para o outro. Certo. Agora, por que ele está devendo esse aluguel? Perdeu o emprego? Não quis pagar por quê? O que aconteceu? Dá para a gente fazer um acordo econômico? Você entendeu? O approach no problema é diferente. Não é como um juiz que ele vai analisar o processo, as provas, o que falou um quando tem, né? Oitiva de testemunhas, o que um falou, outro falou, ele vai lá, aplica a lei e julga. É um terceiro resolvendo o seu problema. Certo. Na mediação, são as partes resolvendo entre si. Compreendi. Uma ouvindo a outra e tentando resolver aquele problema. Então, por isso que a gente fala, é a pacificação entre as partes. É a chance, é a oportunidade de falarem e de serem ouvidos. Tá. Então, esses assuntos que eu pesquisei fazem parte também, muitas vezes, desses problemas e conflitos de casal. Então, tá bom, eu fiquei deixa eu perguntar. Tá, agora veja bem, aí vamos partir do seguinte. A senhora conseguiu conciliar e eles disseram, tá bom, eu não falo mais, ou se você também não faz mais, vamos supor, tá? Chegaram a um acordo, né? Você não gasta todo o dinheiro, põe o dinheiro todo dentro de casa, já é também outra visão, né?
Então tá, então decidiram como vai ser o procedimento. Vai ter uma ata dessa decisão entre eles, vai ter uma fiscalização disso, eles vão ter que voltar ao Olha, tempo. Como é que vai funcionar? quando é no fórum, tem uma ata, claro, né, que faz parte. O escrevente do fórum coloca que não houve divórcio, pois se reconciliaram. Compreendi. No privado, continua tudo como antes. Ah, Não há necessidade de você documentar que eles se reconciliaram. Eles voltam juntos para casa. Acabou. certo. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante, inclusive, quando isso acontece. Agora, e outra coisa, dependendo da experiência do mediador, a gente pede para eles tentarem fazer uma terapia. Um Compreendi. psicólogo, tal, para orientar melhor como que vai ser aquele relacionamento daqui para frente. Porque eu volto a insistir, a sessão de mediação não é terapia. Sim, sim. É um Não é mediador, você terapia. está dizendo, é Isso, alguém que vai exatamente. interpretar e deixar eles falarem. Vai deixar eles falarem, vai ajudar a se entender com várias técnicas que a gente aprende no curso, né? Como mediadores. Então, e também tem escuta ativa, você tem que ouvir também o que eles estão falando, nós mediadores, para chegarmos ao X da questão, entendeu? Sim, eu entendi. Quer dizer que, no caso, a senhora faz mais a mediação familiar, mas se falou que há outras mediações, tipo Faço outras desentendimento entre também. partes, né, de contratuais, quais seriam outras áreas que poderiam ser, por exemplo, uma compra de consumidor, com uma entrega, né, E, o serviço não foi olha, adequado, como é? Vamos explicar todos, que daqui a pouco aí a gente vai estar encerrando, a gente já listou mais ou então, menos assim, se a senhora quiser colocar uma lista aqui também, não tem problema, tá? Mas vamos lá, vamos pegar aqueles que são mais comuns. O conflito olha, bom, familiar, direito de família estoura assim como mais comum e tal. Depois vem as dívidas bancárias. sim, Muita gente precisando de uma intermediação com os bancos e aí se faz a mediação. Já existem grandes bancos que têm o seu setor para tentativa de conciliação para as dívidas, né? O Serasa atua muito, entendeu? Para ajudar o devedor, né? sim. Porque o devedor é o hipossuficiente. Ele precisa de ajuda diante de um Itaú, de um Bradesco, de uma Caixa, de um Banco do Brasil. Ele é pequenininho, né? Principalmente o E, abuso com relação a pessoas idosas, né? Que é uma vergonha, né? A pessoa querer enriquecer por conta de uma pessoa hipossuficiente, ela é, tem até o é, dinheiro, mas ela não tem entendimento, né? Ah, mas exatamente. eu não conheço essa área digital. Você botou aí, mas eu não sei mexer, não soube mexer. Não fui eu que fiz, porque eu não sei mexer, né? Não sei digitar, não sei. E como é que fica? Aí alguém Exatamente. foi lá, fez uma fraude, pobre da pessoa idosa, vai pagar porque não entende nem o que é aquilo ali que estão dizendo, né? E Então é olha, é muito difícil você comprovar esse tipo de fraude. O que ajuda muito são vocês, jornalistas, quando colocam as reportagens no Fantástico, na internet, nas rádios, dizendo como é que estão os golpes, saidinha de banco, golpe de motoboy e tal. A gente pega essas reportagens, agora eu estou falando eu como advogada, tá? uhum, Pego uma listagem dessas reportagens comprovando que aquilo existe. sim, sim. Que o idoso não está mancomunado com o banco para roubar junto. Porque, Nossa. infelizmente, tem muita gente que pensa assim. Ah, Você acha, por exemplo, muitos. Não tem quase processo. Por exemplo, contra a Caixa Econômica Federal, vou já dar nome aos bois, em uhum. que um idoso ganhou por causa desses golpes que são dados na porta do banco, no caixa eletrônico. Então, se o banco fala, não, o idoso deu a senha, acabou. De O que idoso jeito? jura por Deus que não deu. Olha, eu desafio quem for que me ache mais que um ou dois casos que uma pessoa que sofreu um golpe
tenha ganho da Caixa Econômica Federal. Isso é absurdo, né? O pior ainda agora, que me parece, é que existem as máquinas de inteligência artificial e elas filmam a pessoa todo o tempo, tá? Então, o seu nome é não sei o que? Sim. É não sei o que? Sim. Você está dizendo sim, porque ela está perguntando. Mas sim. O seu sim está gravado lá. Aí, depois, o que acontece? Tem que assinar em cima daquela plaquinha. Saiu errado, tem que fazer de novo. Assina 10 vezes em cima da plaquinha. Entendeu? Sim. Aí, o que acontece? A prova da pessoa tem que botar 3 vezes o dedo lá, o polegar, para fazer digital. Bom, ele está fazendo um negócio só, e estão dizendo que a máquina não está funcionando, aí tem que repetir 10 vezes a mesma coisa. Tá? Então, eu me questiono hoje, acho que a área digital é uma bênção, mas também eu acho que ela é uma tragédia, exatamente desse ponto. Entendeu? Você está conversando com a pessoa, a tua voz está ali. Desculpe-me, mas olha, gente, alguém tem que tomar cuidado com isso aqui. Né? E aí existem cobranças que a gente não fez, não sabe de onde saiu, ninguém dá explicação, entendeu? Já aconteceu conosco de irmos, inclusive, com uma advogada do consumidor, pedir obrigatoriamente a listagem de tudo que a pessoa tinha e não foi fornecido. Então, você compreendeu? Então, aí, eu acho que o pior de tudo são essas máquinas atualmente. Certo. Porque então, o aconselhamento que eu dou, por exemplo, para minha mãe, quando minhas filhas eram pequenas, também depois de maiores, tal, desconfie de tudo e de todos. Infelizmente, estamos vivendo uma época que não dá para você ficar fornecendo dados, conversando com estranho, não tem como mais. Então, por exemplo, você tem Pix? Vamos fazer um Pix? Não, eu não tenho Pix. Eu tenho um banco digital, tudo bem, mas ele não me cobra DOC, ele não me cobra transferência. Então, eu vou trabalhar com uma transferência eletrônica que vai cair no máximo no dia seguinte de manhã. Certo. Por quê? Começaram com essa história de Pix. E o seu Pix pode ser o seu CPF. Bom, aí roubam o meu celular, eu tenho lá o meu CPF, eu tenho lá a minha conta no banco, o cara começa a fazer Pix de tudo quanto é jeito. E olha quantos estão acontecendo. Sim, sim. Tem uma mulher que roubaram 150 mil dela, que era a entrada de uma casa, tu viu aquela, né? E ela não sabe nem que contas são essas, que dívidas são essas que estavam usando. Não tem nem como identificar. Eu falo, olha, pessoal, fique esperto. É uma faca de 2 gumes. Você pode tanto se beneficiar quanto se estrumbicar. Porque isso aí, se você não souber usar, não vai dar certo. Não vai. Tem tudo para dar errado, inclusive. Não, e aí tem a Lei Federal de Proteção aos Idosos, né, que eu acho estranho que ela não é aplicada, porque quem tem que investigar todos os crimes contra as pessoas idosas é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Sim. Então, mandam na delegacia. Não adianta ir na delegacia civil, entendeu? Eu acho que tem que ter também, aqui no meu modo de ver, diante do quadro de tragédia quase que está, né, de tantos golpes, ter uma reunião, o pessoal do Ministério Público Federal, pelo menos, que pode ser a porta de entrada, né, e depois a Polícia Federal investigar todos aqueles casos num grupo para ver até onde estão as fraudes. Eu aconselho, que nem eu tive um último caso aí de uma idosa tal que sofreu um problema na Caixa Econômica Federal, eu aconselho ir fazer denúncia na Polícia Federal. Sim, eu creio que sim. Além do BO na delegacia comum, né? Porque tem os crimes contra idosos, eles são crimes federais. Eu acho que não tem uma idoso fala, né? Não tem uma disseminação desta informação, mas não importa se foi alguém do Estado que desviou uma verba alimentícia dele, não importa se foi alguém que fez uma fraude de banco, entendeu? Se o agente é o Estado, se o agente é um grupo particular, mas que não está respeitando a lei do direito do idoso, está cometendo um crime federal. Então, acho que aí
não é, doutora? Teria que ter mais responsabilidade nisso em geral, E né? também não podemos esquecer que já existe aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, já a delegacia para o idoso, de crimes contra os idosos, entendeu? É muito importante, no caso de abuso, de cárcere privado, todas Mas, essas barbaridades que mas fazem aí. na área financeira eles não vão ter a força para isso, né? E Sim. é um absurdo não haver vergonha dos grandes grupos, né? E também na área processual parece que é importante a presença federal também, né? Porque o idoso é vulnerável, então está lutando lá pelos Claro. seus direitos, o direito dele é federal. Então tem algumas coisas também, né, doutora, que talvez tenha que ter a mediação também para essa área que envolva as leis federais, né? Porque eu acho que ainda não tem, né? Tem ou não? Tem. Tem. Existe no Fórum Federal, o nosso Central Federal é lá na Paulista, já existe a conciliação ou antes ou durante os processos também. Já Olha, existe, sim. a gente já aprendeu hoje, então, né, doutora, que vai para lá, né? Existe. E outra coisa, quando você tem um problema no banco que você queira resolver sem processo, leve o seu advogado para fazer uma conciliação com a gerente do banco. Ah, sim. É A uma... gerente vai encaminhá-la para o setor de conciliação do banco, Sim, entendeu? entendi. Usem o serviço, usem, está lá disponível. É, Sabe, o fórum está atolado de processo, a gente não precisa de mais. a questão aqui é a falta de divulgação e a senhora está É fazendo verdade. a divulgação, não é? Que É. as pessoas também, não sei por que o banco tem e não divulga, né? Que é uma coisa que poderia estar bem explícita, né? Em todos O os. único canal que divulga é o Serasa. Serasa divulga bastante, tem aquelas campanhas limpa nome e tal. Tudo isso é através de mediação. Não é limpa-nome, eu acho que põe na cadeia o falsificador da dívida, né? Porque muitas pessoas, quando nós estamos Não, estou conversando, elas falando da dívida legítima dizem, que mas não, né? ele não tem como filtrar isso, entendeu? Então eu acho assim, fazer acordo com coisa que a pessoa está se sentindo que levou um golpe, Ah, e tá não, com aí o é nome outra sujo lá, coisa. como eles Não, dizem, sim, se sim. está com o nome sujo lá e está ainda, então processe a Serasa também, porque ela não tem Não, que estar pressionando, né? aí nós temos que distinguir. Uma coisa é a pessoa sofreu um golpe, é Isso. uma coisa. Outra coisa é a pessoa que se enrolou na dívida É. e quer negociar. Se está Aí num também. processo em andamento de discussão, de contestação da dívida, não pode estar apontando a dívida, né? Quer dizer, tem toda uma série de coisas que tem abusos em geral, né? Eu acho que a pessoa idosa, principalmente, ela é mais vítima disso, porque ela não vai ter o conhecimento. Concordo plenamente que tudo que é idoso tem que passar para a área federal. Sim, Automaticamente, né, já ficaria seria melhor. esse foco, né? Bom, eu sinceramente, eu gostei muito, porque a história foi bem light, bem devagarzinho, assim, né? E deu para a gente aprender tudo, né? Agora, o que, que a senhora quer colocar mais? Faz palestras, participa de eventos, tem livros para falar a respeito, algum blog, quer falar sobre links de contato? O que, que a senhora gostaria mais da sua parte para nós? Para a gente depois continuar, né? Ah, sim, Conversando, procurando, caso tenha um problema também, não é? Como é? claro. Olha, assim, fiquem à vontade, eu posso explanar a respeito de mediação uma tarde inteira, se for o caso, porque, primeiro, é um assunto que eu amo e acredito. Tudo que a gente faz com amor e acreditando, a coisa flui, né? Temos sim uma página no Instagram. Eu tenho uma sócia, tanto na área jurídica quanto na área da mediação. Então, nós formamos uma página no Instagram que chama ZL Mediações. Ok. Depois posso te passar por escrito e tal. E lá também tiramos dúvida para o pessoal e vamos sempre colocando alguns textinhos tal, explicando o que é, do que se trata, né? Certo. A mediação ela é um caminho curto para o entendimento.
quando as pessoas se sentam e se sentem à vontade para discutir o seu problema, a solução sai. Então, ela é rápida, ela é mais barata e ela é menos traumática, porque é uma solução dada pelas partes. Além da nossa página no Instagram, que lá está o nosso e-mail, também para dirimir dúvidas, porque às vezes a pessoa não quer escrever na página do Instagram, mande um e-mail, fique à vontade. A minha sócia, ela é psicanalista também. Olha que maravilha, as duas aí. Ela tem uma rede também no Instagram que chama-se Rede Elaborar. Eles têm um programa para pessoas de baixa renda para fazerem terapia. Olha só. É fantástico. E então, o que a gente procura fazer? A gente procura fechar com as pessoas, olha, que nem eu te falei, fez o divórcio, não fez o divórcio, quer fazer terapia? A gente indica para fazer a terapia. Não precisa, obviamente, ser na Rede Elaborar, mas é uma opção, entendeu? E está tudo muito ligado. A gente não consegue separar o problema da pessoa. Sim. Agora, uma dúvida, doutora, que me parece que até perguntei antes. Existe um zoneamento para... Ou eu, por exemplo, estou aqui, vamos supor, próximo ao aeroporto de Congonhas, uma hipótese, né? Então, eu quero fazer uma mediação, a pessoa está no entorno aqui, mas eu quero fazer uma mediação lá num outro fórum. Sei lá, se lá na Zona Oeste, a pessoa tem essa liberdade ou ela é obrigada apenas na sua região? Porque também, às vezes, você vai levar o problema na sua região e está todo dia se encontrando com a pessoa que te causou dano. Como é que fica? Então, eu vou te explicar. Quando você procura Sejusc, nós estamos falando de fórum. Certo. Os fóruns, eles estão ligados à área da jurisdição do seu domicílio. Então, vamos supor que você more no bairro do Jabaquara ou no bairro próximo ao aeroporto de Congonhas, é o Fórum do Jabaquara. Correto. Obrigatoriamente, chama-se competência territorial, falando em Sejusc. Quando você vai atrás da mediação privada, eu já fiz mediação, pessoas aqui em São Paulo e a outra em Florianópolis. Certo. Pessoas aqui em São Paulo, a outra em Sorocaba. Você faz online. Tem a possibilidade também. Porque nós não tínhamos falado isso, né? Não então. Isso. Que para mim já faz tão parte assim do meu dia a dia, se me perdoe. Mas é online. As minhas aulas, por exemplo, já não estou dando aula presencial online. Hoje eu gravo aulas online. Certo. E aí o aluno ele vai acessando quando ele pode, quando ele tem tempo. Certo. Entendeu? Na mediação é assim. Você faz a sua agenda. Você fala assim, Edneia, eu quero me divorciar. O meu ex-marido está morando em Curitiba. A gente manda um e-mail convite para ele, dizendo do que se trata, tal, e disponibiliza, 3 datas. Que você possa participar. 3 datas com 3 horários. Ele responde, certo, dizendo que dia e que hora ele pode, e aí a gente se conecta, exatamente como estamos fazendo hoje. Compreendi. Olha, viu, gente? Estava faltando informação tão importante, hein? E assim as sessões de mediação vão se desenvolvendo. Também via online é possível. Exatamente. Então, muito importante o que a senhora está passando e informando, não é? Às vezes tem pessoas dentro de famílias, e não é tão difícil de ver, recentemente saiu tudo que foi jornal, não é? A problemática do falecimento de uma pessoa aí de alta importância na televisão, e aí começou uma briga, né, de herdeiros, eram filhos que eram de uma mulher, no caso, que foi só colaboradora da maternidade, apareceu o namorado do indivíduo, apareceu não sei o quê, né, e houve uma grande polêmica exposta à vida
particular da pessoa pós, né, a morte. E aí a gente vê toda a possibilidade, não é? Um estava lá no outro país, quer dizer, então a necessidade muitas vezes dessa mediação, como a senhora está colocando, né, não é só para pessoas pobres, as pessoas também mais abastadas também têm seus Ah, sim, sim. conflitos, né? E a O mediação importante é deixar claro que a mediação é sigilosa, tanto no âmbito do direito de família quanto do direito civil. A gente já avisa no início da sessão que não pode ser gravada, que o mediador não vai ser testemunha caso não saia o acordo. O mediador não pode ser testemunha num processo judicial. sim, isso é importante falar, né? Entendeu? Então, o que ocorre? As partes estão protegidas pela mediação. E no caso, sendo online, como a senhora está falando, né, que eu acho que facilitaria, como foi esse caso aí que se arrastou até, foi muito feliz o advogado na finalização de tudo, né, que teve que ter uma boa paciência ali, mas que daí começou a entrar mídia junto, complica, né? Mas no caso, essa gravação, quer dizer, essa gravação não, essa mediação via internet, né, que a senhora está falando, de certa forma ela vai ser gravada pelas pessoas, não é? Porque não tem como, Não, não não, pode, não pode. automaticamente não será gravado. Não pode, porque o que a gente faz? Por exemplo, um divórcio, vamos dar um exemplinho fácil. Certo. Houve a conciliação, aí foi o que eu te falo, cada um vai para o seu lado e tal. Não houve a conciliação, vai haver o divórcio. Se houver, tem várias variantes aí, mas vamos no mais fácil. Não tem filhos e não tem bens a partilhar, tá? Certo. A gente faz o termo do divórcio e faz em cartório. Compreendi. E mas aí Entendeu? o cartório remete para cada parte para assinar. Não, não, não. E isso, claro, aí é um divórcio comum. Se a pessoa fizer questão que seja homologado o divórcio por um juiz, aí dá-se entrada e se pede a homologação judicial. Certo. Então quer dizer que as pessoas entendam que mesmo fazendo qualquer atitude de mediação, resolução de conflitos, mesmo seja online, há o sigilo e não pode gravar. É isso que eu quero deixar Exatamente. claro. Vai surgir daí um documento Ok. por escrito, é um termo escrito que todo mundo assina, aí ou leva no cartório ou leva no fórum. Certo. Então ficou muito boa essa sua finalização, porque são coisas modernas, né? Que eu diria assim, a área digital, né? Ainda mais em quarentena, né? Então, Oh, que a gente não tem noção como que está andando tudo, como estão se organizando, né? E realmente, doutora, olha, foi nota 10, foi uma aula. Eu não considerei uma entrevista. obrigada. Eu aprendi bastante, viu? Porque a Obrigada. gente tem a oportunidade de conversar, né, com as pessoas para orientar, e com certeza muitas pessoas teriam dúvidas, né, que a gente. E tem um detalhe, né? Os homens têm vergonha de perguntar. Eu acho que nós mulheres perguntamos mais, né? Porque Homem é um bicho muito envergonhado. Eles não gostam de perguntar a rua onde eles estão, quando eles se perdem, sabe? Que você vai na casa daquele nos parente que é longe. Vão pedir informação. Ah, não, para quê? Eu sei, não sabe. A gente fica dando volta meia hora, tal, e tudo bem, né? Realmente, homem é um bicho que não pergunta, não vai a médico. Eles são terríveis. E olha, me atrevo a dizer que a culpada disso somos nós, as mães. Que nós deveríamos fazer com que eles se desenvolvessem mais, né? Não só para isso, como para tudo. Mas as gerações que estão vindo aí, elas estão mudadas. Eu acho que a mulherada aprendeu a educar também. Isso é é, importantíssimo, né? Não, e a própria internet, né? Hoje você tem um monte de homens cozinhando, já são chefes não sei o quê, premiado não sei aonde, homens dando dicas de coisas dentro de casa, quer dizer, eu acho que de certa forma a internet está também mostrando aos homens que eles também são capazes de cuidar deles mesmos, né? Da casa, da Sim, sim. família. Então, por um lado, a internet ela traz grandes vantagens e avanços entre as pessoas, né? Nos relacionamentos também, enfim.
Olha, doutora, decididamente, eu acho que todas as pessoas que escutaram, independente de homens ou mulheres, tá? E que não soubessem, por exemplo, esses detalhes, não é, que ficam faltando. Vai lá que tem um tribunal, mas lá, vai lá e faz o quê, né? Então a senhora Pois explicou. é, sim, Não, eu não gostei daqui, eu estou nesse bairro, não quero, vou lá no outro, chega lá, não vai ser atendido. não pode, Pois é. Então, tem não tantas pode. coisas, né, que são pequenas de informações que não sei se estão expostas em algum site oficial, né? Mas que aqui deixou bem claro, quer dizer, uma oportunidade que os homens vão ter e as mulheres também, até de buscar divulgar, né, para a família, tá? Para Sim, ficar sim, fácil, compreensível, né? Divulgar nas escolas, na vizinha, na família, porque é uma atitude de utilidade pública, o que a senhora passou para nós aqui. sem dúvida, porque a mediação foi o que eu falei, é para a população, em geral, Sim, pobre, rico, não importa. A mediação é para servir o povo, é para pacificação social. E com essa visão, é importantíssimo que as pessoas perguntem. Então, se você me permitir, eu vou repetir. Entrem no Instagram, procurem lá ZL Mediações e mandem um e-mail ou um direct pedindo informações. Nós vamos dar as informações com o maior prazer e certo. ensinar como é que isso aí funciona. Não Sim, temos site, não temos, certo. já vou falando que não temos site. Eu tive por um outro escritório que eu tive e tal, mas aí eu resolvi fazer diferente. Eu acho que pelas páginas, tanto de Facebook quanto de Instagram, você alcança mais o pessoal para esclarecimentos. Certo. A senhora quer falar o endereço ou já deixou escrito? Mas eu acho que se falar agora no momento é melhor. Sabe, é ZL Mediações. Certo. Basta. Entra lá no Instagram com esse nominho, já vai achar. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Eu gostei muito, novamente, parabéns. E deixo aí para Obrigada, suas muito obrigada. despedidas. Deixo aí para suas despedidas, né? Terminou, gente. Muito obrigada, agradeço imensamente a oportunidade. O assunto é muito gostoso, ainda poderia, como já falei, falar a tarde inteira, o tempo todo, mas como o nosso tempo é contado, né? É melhor que essas pinceladas assim auxiliem as pessoas a entenderem e nos procurem. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Elizabeth? Obrigada mesmo. Nossa, eu tenho que agradecer essa aula aí. Então, homens, viram só? Acabamos de aprender, não é, tantas coisas, e passem para as mulheres, passem para os seus amigos, né, para os seus vizinhos. Vamos passar essa oportunidade de conhecimento que tivemos para nós mesmos, né? Procure ouvir várias vezes para entender bem, muitas vezes precisa, né? E vamos divulgar isso, já que estamos aí na quarentena, tem um tempinho a mais, e é uma forma de ajudar todas as pessoas, e é você mesmo, né? Aproveite a oportunidade dos conflitos que possa ter e vamos resolver desta forma, tá? Homem moderno é assim, é super engajado, sabe? Gosta de divulgar coisas Tá certo. sociais, não é assim que o homem moderno é? Opa! É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigada, gente. Um grande beijo, felicidades a todos com as suas famílias e até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem. E os homens aprenderam bastante hoje, com certeza. Um grande abraço. Tchau.